Boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, falando do Centro de Inovação, mas também falando um pouquinho de como colocar a mão na massa. Hoje é um dia muito importante, é um dia que estamos estreando o nosso programa semanal. Então você, querido estudante, querido professor, dirigente, gestor, que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse espaço, a partir de hoje vai poder estar conosco semanalmente, colocando a mão na massa e aprendendo muito sobre cultura maker, robótica, programação, fabricação digital, cultura digital, mas principalmente utilizando o que vocês possuem aí na unidade escolar e também em casa, para realmente desmistificar o que é inovação. E para que a gente possa começar esse nosso programa tão especial, queria trazer aqui, inicialmente, alguns recadinhos. O Centro de Inovação ele está aberto a todos os estudantes dos anos finais de ensino médio, a professores e gestores da rede estadual de ensino. E ele fica aqui, inicialmente, nas Perdizes, muito próximo ao metrô da Barra Funda e também do terminal rodoviário, justamente para que todos possam conhecer esse espaço. Para isso, basta acessar o nosso site, que vai ser colocado aqui na nossa tela, agora inicialmente, encontrar a melhor trilha que se encaixa melhor ao projeto que vocês têm desenvolvido aí na unidade escolar, fazer um agendamento através também desse número que vai ser colocado aqui abaixo, e conhecer esses espaços. É um composto de 7 salas, entre elas um hub de inovação, para que a gente comece a idealizar muitas ideias de como a gente coloca a mão na massa, como a gente inicia um projeto, porque tudo se inicia a gente planejando, né? E a gente pensando nos passos que nós vamos dar. Depois nós temos salas aqui voltadas à cultura maker, à programação desplugada, a programação plugada, há também robótica, com Minecraft, utilizando Arduino, utilizando microbits, utilizando diversos tipos de materiais diferentes. Temos também aqui uma área totalmente voltada à educomunicação, com materiais de ponta, com câmeras fotográficas e com professores que dão verdadeiras aulas para como a gente iniciar qualquer projeto. E, por fim, temos como colocar tudo isso de pé com materiais, então, de fabricação digital, cortadora laser, impressora 3D, tudo isso nesse espaço. Então, deixo o convite a vocês que, junto com seus professores, venham conhecer esses espaços. E, logo mais, também faremos a expansão disso para todo o estado de São Paulo, justamente para que a gente possa chegar cada vez mais próximo aí e potencializar todas as nossas ações. Então, vamos ter muitas ações para fazer juntos, colocando aqui a mão na massa. Temos alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma dúvida desse ponto inicial, né? Justamente para saber se vocês possuem alguma dúvida de agendamento. Bom, só recapitulando então, vocês podem acessar o nosso site, que novamente eu vou pedir para que se coloque aqui na nossa tela, né? centrodinovação.educação.sp.gov.br, sem os acentos, e também fazer o agendamento pelo próprio WhatsApp. E agora, para não perdermos mais tempo, vou convidar 2 professores aqui que vão estar explicando nessa primeira aula inicial como a gente coloca um projeto de pé. Eu já estou super ansiosa aqui, desse lado, para entender um pouquinho mais. Porque, como eu falei, tudo começa, tudo nasce, a gente planejando. Então, sem meias palavras, vou convidar o professor coordenador Alexandre, que agora vai dar o seu recado inicial
de como estruturar um projeto. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Débora. É realmente um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui, professores, estudantes, gestores, dirigentes, toda a nossa rede pública estadual paulista, nesse momento de inauguração do nosso programa Mão na Massa. E como a Débora falou, nós vamos iniciar esse nosso primeiro programa com a nossa aula de trazer, de como criar e colocar esse projeto em pé. Então, eu sou o professor Alexandre, coordenador aqui do Centro de Inovação, e eu vou estar fazendo a moderação do chat com vocês. E para apresentar a aula de hoje, eu tenho o prazer também de convidar a professora Priscila de Souza, que vai estar trabalhando com vocês. Uma boa tarde, Priscila, e muito obrigado a todos. Boa tarde, professor Alexandre, boa tarde, Débora, boa tarde, estudantes, professores, gestores da rede. Como o Alexandre já me apresentou, o meu nome é professora Priscila, sou responsável aqui pelo Hub de Inovação, que é o primeiro espaço do nosso centro. E quando os estudantes vêm aqui e os professores vêm aqui, eu costumo dizer que o Hub é um espaço para pensar, é um espaço de ideação. Então, é aqui que a gente pode pensar, construir e desenvolver os nossos projetos. E juntos a gente faz uma reflexão e o passo a passo para que a gente possa colocar o nosso projeto de pé. Como assim? Como eu posso colocar o meu projeto de pé? Esse é o título da nossa aula de hoje. E essa proposta, a gente tem para desenvolver duas habilidades do currículo de tecnologia e inovação do currículo paulista. Coloca o slide para mim, por gentileza. Então, a primeira habilidade, debater problemas sociais e locais em ambientes mediados por tecnologias. E a segunda, engajar-se de maneira colaborativa para resolver problemas locais e ou globais, envolvendo a participação, inteligência coletiva e autoria colaborativa. E o objetivo da nossa aula, se puder, por favor, passar para o próximo slide, o objetivo da nossa aula é redigir um projeto a partir de uma ideia, utilizando a abordagem do Design Thinking como suporte para a sua elaboração. É importante a gente lembrar que para esse momento, para essa proposta, o protagonismo do estudante é essencial. É muito importante que você, que vai desenhar o seu projeto, que vai escrever o seu projeto, faça isso a partir das suas ideias, do seu olhar para o seu contexto, dos seus interesses. E aí, assim, a gente consegue, é o ponto principal para a gente conseguir colocar o nosso projeto de pé. Vamos começar? Então, em primeiro lugar, eu gostaria, por favor, o próximo slide na tela. Eu vou pedir para vocês responderem aqui no nosso chat se você já experimentou colocar as suas ideias no papel antes de executá-las. Como isso te ajudou ou como você acha que isso pode te ajudar? Vocês têm 5 minutinhos para responder. Eu vou pedir o reloginho aí na tela e que o professor Alexandre volta daqui a pouquinho, trazendo para a gente a repercussão das respostas de vocês. Obrigada.
tivemos muitas interações, é muito legal ver a participação de vocês, e eu queria trazer alguma dessas respostas dos nossos estudantes. Então, a Gabriela trouxe para nós que é sempre muito importante planejar antes de agir, né? O Matheus também trouxe que ele já utilizou essa metodologia e que ficou muito mais fácil esse planejamento desses planos e projetos, né? A Yasmin também vai nos trazer que a nossa ideia fica muito mais concreta a partir do momento que nós fazemos esse planejamento, né? A Érica também trouxe para nós que fica muito mais fácil atuar dessa forma, né? Assim como também a Nicole fala que ela já tentou utilizar e que fica bem melhor e bem mais organizado, né? E uma pergunta recorrente aqui no nosso chat é: quais são as formas que nós podemos utilizar para fazer esse tipo de planejamento, né? Como é que eu posso pensar nesse planejamento, né? Qual é a estratégia que eu tenho para utilizar, né? Porque acaba sendo de uma forma um pouco empírica. Então, eu acho que a Priscila pode nos ajudar trazendo um pouquinho dessa experiência dela. Muito boas respostas. Obrigada, professora Alexandre. Achei muito bacana as respostas de vocês e a gente consegue ver que vocês já têm uma noção da função do projeto, por que o projeto precisa ser escrito. Quanto às perguntas, em relação às perguntas, acho que a gente hoje vai trazer aí uma das metodologias, uma das formas de construir esse projeto. E a gente vai construindo isso juntos ao longo desse programa, né? Mas a gente vai deixar para as próximas aulas para a gente trazer também outras metodologias, né? Hoje a gente vai pegar uma abordagem, que é a abordagem específica do Design Thinking. Lembrando que os professores que estão assistindo a gente hoje também podem desenvolver essa sequência com os estudantes nas escolas, seja remoto ou seja presencial, né? Vocês vão ver que é bastante simples de desenvolver. E basta a gente ter essa vontade aí de colocar a mão na massa. Tudo bem? Então vamos seguir. Eu falei um pouquinho, falei sobre o Design Thinking para vocês, mas antes de falar sobre o Design Thinking, eu queria conversar ainda um pouquinho sobre a função do projeto. Para que elaborar um projeto? Por que eu devo elaborar um projeto? Um projeto ajuda a gente a sistematizar as ideias, a organizar as nossas ideias. Quando eu tenho um projeto, quando eu escrevo um projeto, eu consigo elencar os recursos necessários, o que eu vou precisar, né? Eu consigo direcionar os recursos que eu já tenho, então eu olho para todo o potencial do que eu já tenho e direciono isso né, de uma forma melhor. Eu consigo me organizar no tempo e consigo prever possíveis falhas na execução. É engraçado porque quando a gente tem uma boa ideia, quando a gente tem uma ideia inovadora, a gente já quer logo colocar a mão na massa, a gente já quer logo ir para a execução dessa ideia, porque a gente fica ansioso para ver o produto final, né? Mas hoje eu vim aqui contar para vocês que, na verdade, se a gente pula a parte do projeto, isso pode atrasar o nosso produto final. Por que pode atrasar? Porque, de repente, numa falta de material, de repente, numa falha na execução, eu talvez precise ou voltar tudo do começo, ou voltar à execução em algum momento e começar a fazer de novo. Então, para isso, o projeto também é importante. Ele vai nos ajudar a prever essas possíveis falhas e pode ser que essas falhas não aconteçam, se a gente tiver o projeto bem estruturado. E pode ser que, se elas acontecerem, aconteçam com um impacto menor na nossa execução. E a gente consegue contornar melhor essas coisas. Tudo bem? Então, é muito importante que a gente elabore um projeto. Agora sim, agora a gente vai falar do Design Thinking. O que o Design Thinking tem a ver com tudo isso? O Design Thinking é uma abordagem de resolução de problemas e a gente pode dizer que ela é crítica e criativa. Criativa porque em algum momento do Design Thinking a gente coloca as nossas ideias, coloca soluções para os nossos problemas, livre de juízo de valores, livre de qualquer julgamento. Eu costumo brincar aqui no CIELP que nesse momento, a gente é limitado apenas pela nossa imaginação. E ela é crítica, porque num segundo momento, a gente faz uma análise crítica dessas ideias que a gente propôs. Então, o que é
adequado ao meu contexto. Qual é a melhor ideia para esse momento? O que é mais interessante e o que é execuível, o que é executável neste momento da melhor forma possível. Ou seja, nós estamos procurando a melhor ideia que a gente pode propor neste contexto que nós estamos agora, tá? Por isso, a gente pode dizer que o Design Thinking coloca as pessoas e as suas necessidades no centro do processo. Ela parte da necessidade das pessoas e para definir o problema e das ideias das pessoas para resolvermos. O Design Thinking é dividido em 6 fases e a gente vai ver cada uma delas agora seguindo. A primeira fase do Design Thinking, vocês vão ver aí no slide, é empatizar. A segunda, definir. A terceira, idear. A quarta, prototipar. A quinta, testar. E a sexta, implementar. Vamos para a primeira fase? Na primeira fase, é a fase empatizar. Todo mundo se lembra dessa palavra empatia? Empatia é conseguir se colocar no lugar do outro. Para que eu me coloco no lugar do outro? Para conhecer. Então, na fase empatizar, nós vamos conhecer o problema. Nós vamos construir um mapa do problema, como esse que vocês estão vendo na tela. E aí a gente vai analisar, a partir desse mapa, em primeiro lugar, qual é o impacto que esse problema tem na minha vida e tem na vida das pessoas ao meu redor. Que impacto ele produz na comunidade? Que prejuízos ele traz? Quem é prejudicado por esse problema? Eu posso analisar também, a partir desse mapa, que recursos eu já possuo, quais são as potencialidades que já tem no meu contexto que vão me ajudar a resolver esse problema. Eu também posso analisar que recursos eu ainda preciso, o que eu acho que vai ser necessário para resolver esse meu problema, né? E quem pode me ajudar? Quem são as pessoas que estão à minha volta que podem me ajudar nesse processo de resolução do meu problema? Quando eu olho para esse mapa, eu conheço o meu problema, eu consigo definir qual é a parte desse problema, qual é o aspecto desse problema que eu vou resolver. E a partir daí, eu vou elaborar uma pergunta-problema que vai me nortear por todo o meu processo. Aí a gente vai para a terceira fase do Design Thinking, que é a fase de idear. Nessa fase, que é a ideação, a gente vai colocar as propostas de soluções. Então, definida a pergunta-problema, que é a fase da definição, segunda fase, a gente, através dessa pergunta, vai colocar propostas de solução, né? Vai responder a essas perguntas. E as nossas propostas, num brainstorming, que significa tempestade de ideias, elas vão ser, num primeiro momento, livre de julgamento, livre de juízo de valores. Como eu disse no início, limitado somente pela nossa imaginação. E em seguida a gente faz uma análise crítica dessas nossas propostas. Então, quais delas eu consigo executar? Quais delas, nesse momento, não são executáveis? Dessas executáveis, qual é a melhor para os recursos que eu já tenho? Qual é a melhor para o contexto em que eu vivo? Né? E eu consigo, será, juntar duas ideias? Será que duas ideias que surgiram casadas não é melhor do que apenas tentar uma ou tentar outra? Então, nesse sentido, a gente faz uma análise crítica das nossas ideias. Por isso, de novo, a gente fala que é criativo e crítico o Design Thinking. A quarta fase do nosso Design Thinking, da nossa metodologia, é a fase prototipar. É construir um protótipo. E aqui, hoje, a gente vai fazer esse protótipo em forma de projeto. Poderia não ser. A gente tem aí protótipos físicos de robô, né? A gente tem outros tipos de protótipo. Hoje a gente vai falar de elaboração de projetos. O que eu preciso para o meu projeto? Quais são os elementos que o meu projeto precisa ter para eu conseguir construir a minha ideia do zero? O seu projeto precisa ter um título. Esse título, ele pode ser escolhido desde o primeiro momento, mas ele também pode ser escolhido por último. Né? O título, ele vai chamar para o projeto. Né? Ele vai dizer em 3, 4, 5 palavras o que é esse projeto. Né? Então, ele é o chamamento do nosso projeto. E, às vezes, acontece
de eu escolher um título, e aí ao longo do desenvolvimento da ideia, porque a ideia pode mudar, né, conforme a gente vai escrevendo o projeto, então ao longo do desenvolvimento da ideia, esse título pode também mudar, né? Então é normal que ele comece de uma forma e termine de outra, ou porque eu tive uma ideia melhor, ou porque eu vi que aquele título não cabe mais no meu projeto. Em segundo lugar, eu preciso ter no meu projeto um objetivo. O objetivo vai traduzir aquilo que o meu projeto pretende. E aí é interessante a gente observar que a escrita do objetivo sempre tem um verbo no início. Por exemplo, criar um grupo de estudos de tecnologia na minha escola. Ou organizar a coleta de lixo na minha comunidade. Vocês percebem, no início, a gente sempre introduz o objetivo com um verbo. A próxima etapa do nosso projeto é uma breve descrição. Você precisa entregar em algumas linhas, em poucas linhas, o que é o seu projeto. É aqui que eu vou descrever os meus projetos para mostrar para as pessoas, para que as pessoas entendam e também para que eu mesma entenda o que é essa ideia. A breve descrição precisa ser muito clara. Então, é interessante que você pergunte ou peça para um amigo, para um parente ou para o seu professor ler a sua descrição e te diga se está clara. E aí, é um ponto muito importante de atenção, porque eu preciso estar aberto às críticas dessa pessoa que vai ler para poder visualizar e modificar, se necessário, essa descrição. O seu projeto vai precisar também de um plano de desenvolvimento. O passo a passo do que eu vou fazer. O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, e depois, e depois. Nesse momento, eu posso também me organizar e definir o tempo. Então, eu posso fazer um cronograma do que eu pretendo realizar. Lembrando que esse cronograma ele precisa ser flexível, porque nem sempre a gente consegue prever tudo o que acontece na execução das nossas ideias. Então, esse cronograma ele precisa ser flexível. Tudo bem? E por último, a gente vai escrever os resultados esperados. O que eu espero do meu projeto? O que eu espero da minha ideia? Como é que a minha comunidade, como é que a minha vida vai ser transformada por essa ideia? Como ela vai ficar depois que essa ideia que essa ideia for implementada? Tudo bem? Então, esses são os elementos do projeto, que fazem parte da quarta fase do Design Thinking. Agora, a gente vai para a quinta fase do Design Thinking, que é a fase de testar. Na fase de testar, eu vou analisar o meu projeto e vou levantar os prós e os contras. Para quê? Para que eu possa identificar as falhas que tem nesse projeto. Quando eu testo um projeto, eu não testo com todo o meu alvo. Eu vou dar um exemplo. Se o meu alvo é toda a minha escola, eu tenho um projeto que eu quero desenvolver em toda a minha escola, eu vou testar com um pequeno grupo de alunos, por exemplo, de estudantes, ou, por exemplo, com um pequeno grupo de professores, ou com uma turma, né? Porque quando eu testo em um grupo menor do que o alvo todo, eu posso ter menos prejuízos com as possíveis falhas. Então, eu identifico as falhas sem grandes prejuízos para a minha ideia e para o meu contexto. Identificadas as falhas, eu posso voltar ou na fase de ideação, se for o caso, ou na fase da prototipação, se for o caso. E a partir daí, eu fazer os ajustes para que eu siga para a sexta fase, que é a fase de implementação. Então, essa é a ideia geral do nosso Design Thinking. É assim que a gente consegue, de maneira geral, colocar o nosso projeto de pé. Né? Então, primeiro, a gente conhece o problema, a gente define o nosso problema, a parte do problema que a gente vai resolver. Né? Em terceiro lugar, a gente vai para a ideação, né? A gente coloca ali as nossas propostas de soluções, né? Constrói um protótipo, que nesse momento é um projeto, testa e implementa. E agora, eu vou convidar vocês para uma atividade mão na massa. Desculpem. Vou passar a palavra para o Alexandre.
Boa tarde novamente. Então, como a professora Priscila estava falando para nós, né, nós vamos agora fazer a proposição dessa atividade de mão na massa. Eu vou pedir, por favor, que retorne o PPT. Então, a gente vai pedir que vocês escolham um problema do seu cotidiano que você gostaria de resolver. Ou seja, pensar um pouquinho, né, na minha vida, né, o que me afeta? O que é aquilo que é um fator complicador que, se eu pudesse resolver, seria melhor? Na sequência, vocês vão fazer um esboço do mapa desse projeto. Então, seguindo aquela lógica do Design Thinking. Na sequência, vocês vão definir uma pergunta norteadora. E a partir dessa pergunta norteadora, vocês vão definir um título e um objetivo para o seu projeto. E a ideia é o quê? Que vocês compartilhem no chat conosco, né, a pergunta, problema, o título e o objetivo do seu projeto, né? Então, e também uma outra coisa que eu vi bastante acontecendo é o quê? Muitos estudantes nos perguntando, né, que aula que é essa, o que nós estamos fazendo. Então, é sempre bom reforçar, né, aqui nós somos o programa Mão na Massa e nós estamos trazendo aqui as atividades que são desenvolvidas pelo nosso Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo. Então, o que vocês estão assistindo aqui, alunos e professores, é esse trabalho que nós desenvolvemos aqui. Então, eu vou pedir agora para passar para a contagem de tempo para vocês e eu aguardo a interação que vocês vão trazer para nós no chat. Tá bom? Então, até daqui a pouco.
Então, mais uma vez, a interação com o chat foi excelente. Nós tivemos diversas ideias interessantes, tanto de ordem pessoal, quanto para interagir com a nossa sociedade, com a nossa comunidade. Então, a Bernadette nos traz, né, a problemática da utilização do plástico no nosso cotidiano e faz uma proposição de um projeto para a diminuição dessa utilização. O Pedro também nos traz a questão de como ter um bom diálogo sem travar na hora de falar, que é uma habilidade muito boa nos dias de hoje, né? A Amanda também nos traz como nós podemos incentivar os jovens a lerem mais, né? O Hendrik traz também sobre o gerenciamento da vida, como que a gente pode gerenciar essa vida profissional agora que eles estão começando, né, já terminando o ensino médio. O Matheus também vai nos trazer um pouquinho sobre como organizar um cronograma para melhorar e ampliar o seu estudo, ou seja, ele já coloca até como proposição a ideia de você organizar horários e uma rotina específica para isso. Então, é muito interessante ver a quantidade de ideias que surgem através de um projeto, e essa sempre que é a nossa proposição. O Design Thinking traz essa possibilidade para nós. Então, nós vamos retornar agora com a professora Priscila para dar continuidade à aula. Muito obrigado. Muito legais as ideias, eu vejo que tem bastante ideias inovadoras e isso é muito importante para o desenvolvimento aqui dos nossos projetos. E agora a gente vai fazer uma retomada da nossa aula. Obrigada, professora Alexandre. A gente vai fazer uma retomada da nossa aula rapidamente a partir dessas ideias que vocês trouxeram. A gente começou a falar do Design Thinking lá no início e eu contei para vocês quais são as fases do Design Thinking. Né? Empatizar, definir, idear, prototipar, testar e implementar. Né? Então, na fase empatizar, eu construo um mapa do meu problema e eu compreendo o meu problema na sua totalidade. Depois, eu defino que aspecto desse problema eu vou conseguir resolver, né? E aí eu venho a fase de ideação. Eu queria mostrar para vocês, pessoal, uma boa forma de fazer a fase de ideação, de escrever as nossas ideias, né? No momento em que elas são colocadas com livre julgamento, a gente pode escrevendo em post-its, né? Coloridinhos assim, e a gente pode montar um mural desses post-its, né? E a partir daí a gente agrupa as ideias semelhantes para a gente poder fazer aquela análise crítica que a gente falou lá no começo, tá? Então, tentem colocar as ideias de vocês assim em post-its, tá? Para colocar lá no mural de vocês ou na mesa, enfim, né? E aí a gente consegue, a partir daí, fazer a nossa análise crítica, né? Em seguida, a gente tem a fase do protótipo, da prototipação, né? Então, pode ser escrito em folha sulfite mesmo, ou no computador, ou no caderno de vocês, né? O nosso projeto, né? O nosso protótipo, nesse momento, está vindo em formato de projeto, né, para seguir para a fase de teste e implementação. Eu vi aí muitas respostas de vocês com exemplos de como o Design Thinking pode ser usado, né? E eu queria trazer um exemplo também que eu acho bacana, que é de uma criança empreendedora. Então, a gente tem uma menina mineira de 9 anos, e ela, aliás, ela não tem hoje 9 anos, né? Mas quando ela tinha 9 anos, ela teve a ideia de ajudar pessoas carentes que precisavam de cadeiras de roda. E aí ela teve a ideia de juntar lacres de latinhas de refrigerante para vender esses lacres e comprar cadeiras para essas pessoas. Parece uma ideia fácil, mas o que a gente não sabe por trás disso tudo é que para cada cadeira ela precisaria de mais ou menos 3.500 lacres. De mais ou menos 350 mil lacres. E isso é bastante coisa. E aí, como ela resolveu isso? Ela foi deixando bilhetinhos na escola onde ela estudava e ela foi espalhando cartazes pela comunidade dela para que as pessoas pudessem trazer os lacres para ela. E aí ela conseguiu a sua primeira cadeira de rodas e doou essa cadeira. Mas a campanha dela não parou por aí, né? Ela foi expandindo essa campanha e hoje, com 17 anos, ela tem uma associação que distribui cadeiras de rodas para pessoas carentes que necessitam de cadeiras de rodas. Então, a associação dela hoje já distribuiu mais de 500 cadeiras de rodas, né? E aí a gente vai se perguntar, tudo bem, e o Design Thinking com isso? Bom, ela provavelmente não usou o Design Thinking de forma consciente, como a gente está colocando aqui, né? Mas a gente pode analisar
o passo a passo que ela fez de acordo com o Design Thinking. Então, primeiro, ela se colocou no lugar dessas pessoas, ela empatizou com esse problema, que é o problema da falta de cadeira de rodas para as pessoas mais carentes, né? Aí ela definiu que aspecto ela poderia resolver, né? Então, ela poderia comprar para doar cadeiras de rodas. Aí ela ideou, né? Ela fez a ideação do projeto dela, da ideia dela, né? Então, a ideia dela foi vender. Como é que eu posso resolver esse problema? Vender lacres de latinhas de refrigerante para comprar cadeiras de rodas para essas pessoas, né? O protótipo dela, a gente pode enxergar no momento em que ela começa a distribuir bilhetinhos e cartazes pela comunidade, pela escola, né? Para conseguir a primeira cadeira dela, que a gente pode chamar de teste, né? Foi uma cadeira de início. E aí, em seguida, ela implementou a ideia, quer dizer, ela ampliou essa estrutura e hoje ela tem aí uma associação que já distribuiu mais de 500 cadeiras de rodas, né? Vamos só retomar agora os elementos do projeto, então. O projeto precisa ter um título, em primeiro lugar, né? Lembrando que o projeto faz parte da 4ª fase, né? Do nosso Design Thinking, que é a fase do protótipo. Ele precisa ter um título, um objetivo, que é aquilo que vai traduzir o que o nosso projeto pretende. Ele precisa ter um plano de desenvolvimento, né, que é o passo a passo do que a gente pretende fazer, uma breve descrição, que é a ideia geral, né, do nosso projeto, e os resultados esperados. Como é que eu vou avaliar, né, o que eu espero quando da minha realidade, quando essa ideia estiver implementada, né? Pessoal, o nosso tempinho está acabando, mas eu queria, antes de encerrar, eu queria convidar vocês para terminar e escrever esse projeto que vocês começaram a escrever aqui conosco, tá? Então, já escreveram título, já escreveram objetivo. Eu queria convidar vocês para escrever a breve descrição, o plano de desenvolvimento e os resultados esperados, olhando para todo esse ciclo do Design Thinking aí, né? E aí eu queria pedir para vocês compartilharem nas redes sociais de vocês com a hashtag CMSP e hashtag CIEB. Todos nós aqui do centro vamos ficar muito felizes se a gente puder ler os projetos de vocês nas redes sociais. Eu agradeço, vou ficando com vocês, eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês assistindo aqui o nosso programa. Um super beijo, até a próxima aula e passo a palavra para o professor Alexandre. Obrigada. Muito obrigado, Priscila, pela essa aula extremamente interessante, importante, mostrando como pequenos passos realmente podem fazer a diferença para nós. Então, uma pequena ação, um pequeno projeto pode realmente melhorar o mundo. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando, professores, estudantes, gestores, né? E saibam que esse é só o primeiro de muitos dos nossos programas Mão na Massa. Nós contamos sempre que vocês possam acompanhar as nossas aulas, manter essa interação e vir até o nosso centro nos conhecer aqui em São Paulo. Então, nós já deixamos mais uma vez esse convite para que vocês venham até aqui, conheçam as atividades, tragam seus projetos, que será um enorme prazer ter essa parceria cada vez mais forte com toda a rede estadual. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu me despeço e agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.